rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Consolador Prometido. Apresentação: Isaac Souto. Muita paz, meus amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com muita satisfação e muita alegria que estou aqui para apresentar para vocês o nosso programa Consolador Prometido. Agora nessa nova plataforma digital, nós sempre frisamos que o objetivo do nosso programa é trazer reflexões, mensagens em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então é muito bom estar aqui nesse momento, trocando ideias, refletindo e trazendo hoje especificamente uma temática muito importante para todos nós, que é gratidão a Deus. Eu queria começar falando desse tema com uma frase, né? Geralmente começamos nosso programa com uma frase. E a frase de hoje, na verdade, são versos de um poema da grande poeta Maria Dolores, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Quando ela diz: "Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus." Depois esse poema virou música, né, muito conhecida no movimento espírita. E eu destaco essa última parte. Seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deus sempre nos abençoa. Ou seja, quer o bem e faz o bem aos seus filhos. Não podemos esquecer disso. Que Deus, Ele é pedagogo, que Ele ensina com amor. Nossa percepção pode ser através da dor ou do amor, mas Deus sempre é amor. Ele sempre emite, como o sol, raios de amor até seus filhos, abençoando, intuindo, protegendo. Eu sei que em alguns momentos da vida nós nos questionamos algumas coisas que acontecem, difíceis, tempestades, turbulências, momentos tortuosos. É evidente que acontece. Se questionar, mas por que Deus? Mas por que comigo? Por que com minha família? Por que tanto sofrimento no mundo? Eu já cheguei a levantar essa voz até na escrita. Quando eu me atrevo a escrever alguns versos, certa vez eu escrevi o seguinte, num poema intitulado Perguntando a Deus: "Meu Deus, não ouço nenhuma resposta, mas sinto o ar da sua voz que se encosta. Não desista, continue a me falar." Deus não vai desistir, quem desiste somos nós. Quem desiste somos nós. De ouvi-lo, de conversar, de entrar em comunhão com Deus. Como já disse em uma bela canção, a dupla Os Nonatos, grande dupla de repentista, cancioneiros nordestinos, a voz do silêncio é baixa, mas Deus é capaz de ouvir. Imagine, que bonito, Deus é capaz de ouvir silêncios, os nossos silêncios. E aí, folheando o livro dos Espíritos, essas minhas indagações, que podem ser nossas, tiveram respostas. Questão 663 do Livro dos Espíritos. A resposta da espiritualidade para Kardec é que nós julgamos, geralmente, que Deus não nos ouviu, porque não fez a nosso favor um milagre. Detalhe, enquanto Ele nos assiste por meios tão naturais que parece obra do acaso ou da força das coisas. Vejamos, Deus
A gente espera muitas vezes que o fenômeno ou que nosso pedido, nossos anseios sejam atendidos naquele momento, né? A gente lembra muito nas passagens bíblicas dos milagres, que o cego veja, que nós vejamos, que o paralítico se levante. Nós queremos ainda, estamos muito voltados aos sentidos e buscando fenômenos. Enquanto no dia a dia, no cotidiano, na simplicidade do caminhar, Deus está lá, nos assistindo, nos dando assistência, nos amparando. E a questão continua dizendo, muitas vezes também, a mais das vezes mesmo, Ele nos sugere a ideia que nos fará sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Então Deus nos inspira, Deus nos intui a todo instante. O problema, diferente do que eu levantei nos versos meus, é nós que não escutamos Deus, nós que não percebemos a atuação constante e permanente de Deus em nossas vidas, no universo. Então, é importante nós lembrarmos disso. A questão 663 do Livro dos Espíritos, pegar, lê-la e refletir, meditar sobre ela. Nós julgamos que Deus não nos ouviu porque não fez um espetáculo na nossa frente, mas Ele está lá, em silêncio, só emitindo muito, muito amor para todos nós. E quando se fala nessa temática, nesse assunto, me vem à mente logo a parábola do filho pródigo. É como quase todos nós já ouvimos falar nessa parábola, uma das mais conhecidas do Evangelho de Jesus. Existiam dois filhos, um mais novo e um mais velho, filhos de um pai, no campo, pastores. E o filho mais novo, determinado dia, resolveu ir ao pai e pedir o adiantamento da sua herança. Hoje já é algo muito duro, um atrevimento muito grande, um filho chegar para um pai vivo e pedir que lhe adiante a herança. Pode pedir dinheiro, o pai me dê dinheiro para isso, para aquilo, mas o adiantamento da herança, quando o pai e os pais desencarnam nessa vida. Mas o filho foi assim, naquela época era considerado um sacrilégio você pedir o adiantamento da herança, que é como se o pai tivesse morto para você, o pai tivesse morto para o filho, e o filho diz que quer sua parte e quer ir embora dali. E o pai, muito sábio, assim o permite. Dá a parte que cabe ao filho, dá o quinhão do filho, e ele sai para um país distante e gasta aos poucos todo esse dinheiro, todos esses bens que ele recebeu, se acabaram. Com as facilidades, com os prazeres diversos que o mundo proporciona, ele acabou sem nada. E aí se viu com fome e arrumou um emprego lá, numa pocilga, cuidando de porcos. E chegou num determinado dia que ele não tinha nada para comer e pediu ao patrão que pudesse permitir que ele comesse a comida dos porcos, a lavagem ali. E nem isso o patrão permitiu. Nesse momento, depois de tanto sofrimento, de chegar no fundo do poço da vida, esse filho se lembrou: eu tenho um pai. Qualquer dos funcionários do meu pai está com certeza hoje numa situação melhor que eu. O filho caiu em si, reconheceu isso, lembrou que existia um pai, que o pai dele não tinha morrido. E aí ele resolveu voltar para casa. Caiu em si, se arrependeu, disse que ia voltar para casa, pedir perdão ao pai e disse ao pai que ia dizer ao pai que não merece ser chamado nem de filho, que ele só queria o mesmo direito de um funcionário dele, de um servo do pai dele. E assim o faz. E chegando
na casa do pai, de longe o pai percebe que o filho dele caminha em direção ao retorno do lar. E aí o pai corre em direção ao filho, beija sua mão e o abraça. E o filho querendo se justificar: pai, eu não mereço ser mais seu filho, que eu seja pelo menos um funcionário seu. E o pai: meu filho, você estava perdido e voltou. A ovelha perdida foi encontrada. E ele pede que seus servos matem um novilho gordo e preparem uma festa, colocam um anel no dedo do filho, porque ele estava muito alegre e merecia ser comemorado o retorno do filho para casa. E assim é feito. Em determinado momento, chega o filho mais velho, aquele que nunca saiu do lado do pai, sempre trabalhando, cumprindo o seu dever, né, com continuidade, com obediência, com fidelidade ao pai. E nesse momento, ao chegar em casa, o filho mais velho pergunta a um servo do seu pai o que está acontecendo, tamanho barulho, tamanha balbúrdia. E o servo diz que o irmão dele havia voltado e que seu pai mandou matar um novilho gordo para dar uma grande festa naquela noite. E ele fica sem entender. O filho mais velho vai até o pai e pergunta: mas pai, eu sempre estive a seu lado, sempre cumpri meus deveres para com o Senhor, sempre trabalhando, me esforçando a cada dia. E o Senhor nunca deixou matar nem um cabrito para comer com meus amigos, nunca ofereceu para mim. E o pai chega ao filho e diz: meu filho, tudo que é meu é seu. E o filho se cala, porque essa frase do pai é muito forte. Tudo que é meu é seu. A gente vai lembrar do Salmo 23. Quando o Senhor é meu pastor, nada me falta. O filho tinha o pastor, que esse pai representa Deus, e está ao lado de Deus. Não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Permanecer fiel a Deus, como é o símbolo do filho mais velho, você não precisa mais de nada. Nós não precisaremos mais de nada. E é interessante que na parábola, quando o pai avista o filho, aquele filho que cometeu tamanho sacrilégio, tamanho atrevimento, tamanho crime para com o pai que vai ao encontro dele, mostrando aquele antigo provérbio hindu que diz: quando nós damos um passo para Deus, Deus dá 7 em nossa direção. E aí nós vamos perceber que são várias lições em que nós às vezes nos encontramos no lugar do filho mais novo na vida, nessa caminhada, como também do filho mais velho, cumprindo seus deveres em troca de algo, esperando receber algo em troca. É o que Humberto Rhodes chama do egoísmo celeste. Ele diz que as igrejas condenam o egoísmo terrestre, que é você querer ter tudo para si de coisas materiais, terrenas, mas não o egoísmo celeste, que o Rhodes destaca que o egoísmo celeste é fazer as coisas aqui esperando algo em troca no reino de Deus, no reino celestial, esperando um bom lugar, pelo menos como o nosso lar é retratado, que a gente faz esperando ser recompensado por isso. E esse é o nosso maior engano nessa busca por progredir, por caminhada evolutiva. Então, meus amigos, outra questão interessantíssima é a 614 do Livro dos Espíritos, em que a resposta da espiritualidade maior é que a lei de Deus é a única necessária à felicidade do homem. O ser humano só se torna feliz porque dela se afasta. O ser humano só se torna infeliz porque dela se afasta, porque se afasta da lei de Deus, porque a lei de Deus é festa, é felicidade. O que o pai faz quando o filho volta? Festa, felicidade. Esse é o símbolo.
Então essa questão da felicidade, se nós nos afastamos de Deus, das leis de Deus, a tendência é sermos infelizes e se aproximarmos, rumarmos em direção à felicidade. Mas Deus, Ele ama todos os filhos, o que se afasta, o que se aproxima, o que busca se aproximar. Ele está amando e emitindo esse amor a todo instante. Então a questão da felicidade depende primordialmente de nós, em buscar essa aproximação ou nos afastarmos às vezes mesmo sem perceber. Então outra questão importantíssima para entendermos esse contexto, né, dentro do movimento espírita, do Livro dos Espíritos, é a questão 937, em que Kardec pergunta se para o homem de coração as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras, né? Para o homem de bom coração, se as decepções oriundas dessa ingratidão, de tantas ingratidões, né, que acontecem, né, pela vida, essas atitudes, né, pessoas que não reconhecem, muitas vezes permanecem ingratas com aqueles de bom coração que fizeram o bem, se isso não é, se a ingratidão não é uma fonte de amargura. E a resposta é: são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Viu? Quem se afasta da lei de Deus, infiel no sentido de fidelidade, quem não tem fidelidade, ou seja, no sentido simbólico, aquele que se afasta da lei de Deus, serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Lembra do filho pródigo, o filho mais novo? Ele encontrou um dono de uma pocilga, dos porcos que ele cuidava, que sequer deixou ele se alimentar da comida dos porcos. O egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi com o Pai. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto, pagos foram com a ingratidão. E essa é a recomendação para que nós guardemos. Está lá nessa questão 937 do Livro dos Espíritos. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança em fazer o bem. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança em fazer o bem. A ingratidão, vou repetir, é uma prova para a nossa perseverança em fazer o bem. Quantas pessoas nós deixamos de fazer o bem porque não tivemos reconhecimento, nem sequer um obrigado. Muitas vezes receber uma ofensa em troco do bem dado. Deixamos de fazer o bem por causa da ingratidão. Então, lembremos da fábula do sapo e escorpião. O sapo ia atravessar a lagoa, viu o escorpião ali na margem. O escorpião chegou, pediu ao sapo que permitisse que ele atravessasse a margem da lagoa, fosse até o outro lado e que ajudasse ele a atravessar. O sapo, bondoso, assim o fez. Carregou o escorpião nas costas, nadou, chegou no outro lado da lagoa e o escorpião, quando estava em terra, ferrou o sapo. O sapo, no outro dia, foi atravessar a lagoa de volta
Quem estava lá? O escorpião. Mais uma vez o escorpião pede carona, pede ajuda do sapo para atravessar para o outro lado e para voltar para casa. O sapo, mais uma vez, concede, permite que o escorpião suba no seu dorso e se dirige para o outro lado da margem. Ao soltar o escorpião do outro lado, mais uma vez o escorpião aplica aquela ferroada no sapo. E o sapo pergunta ao escorpião, mas por quê? E o escorpião responde, me desculpe, mas é a minha natureza. E o escorpião que pergunta agora ao sapo, e por que você, sabendo da minha natureza, na segunda vez ainda me levou, me carregou até aqui? Aí o sapo disse, me perdoe, é a minha natureza. Então essa reflexão moral dessa fábula é o que nós devemos levar como entendimento dessa questão do 937 do Livro dos Espíritos. Mesmo ante a ingratidão do outro, a gente considere essa ingratidão uma prova difícil para que nós perseveremos no bem. Porque muitos de nós desistimos quando não temos reconhecimento, quando recebemos o ferrão doloroso da ingratidão, diante do bem que fizemos, diante da boa ação que efetuamos. E é bom ressaltar, meus amigos, que a ingratidão ela está muito vinculada com o orgulho, sem dúvida. O orgulho é o vício que fecha as portas para as virtudes. Então você acredita que a pessoa que fez alguma boa ação em seu favor não fez mais do que devia. É o orgulho lá em cima, que você não deve satisfação nem agradecimentos a ela. O orgulho nos fecha porque acha que nós somos autossuficientes. Por isso que muitas vezes é o orgulho que nos permite negar Deus. E Kardec destaca o orgulho e o egoísmo como as chagas, as maiores chagas, os maiores vícios da humanidade, dizendo que o egoísmo é a causa de todos os vícios, inclusive do orgulho, justamente porque o orgulho fecha as portas. E, em contrapartida, a gratidão ela está muito vinculada com a virtude chamada humildade, a virtude que é a chave para abrir a porta de todas as outras virtudes. É o remédio ao orgulho, à humildade. Por isso o destaque dessa virtude. E a gente sabe que a gratidão não tem religião. Não tem religião. É a ação, é a atitude, é a resignação. O que é no Evangelho segundo o Espiritismo, o consentimento do coração. Jesus, em diversas passagens bíblicas, ele nos demonstra a humildade, lavando os pés dos discípulos, dando a outra face àquele que agrediu. Em algumas parábolas, como a parábola do semeador, mostrando a terra fértil, a humildade que está ligada à terra, que é o terreno fértil necessário para receber a semente, para receber a mensagem divina, a lei divina. Nas bem-aventuranças, quando ele nos conclama, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra figura ímpar, Chico Xavier, pelo espírito Meimei, ele mostra, através de Meimei, numa passagem muito interessante do próprio Mestre Jesus, quando chegava vitoriosamente em Jerusalém, montado num burrico. O povo alvoroçado vinha vê-lo e saudá-lo na praça pública. Muitos supunham que o mestre seria um dominador igual aos outros e bradavam: glória ao rei de Israel, abaixo os romanos, hosanas ao vencedor, viva o filho de Davi. E lá eles jogavam flores para Jesus, rosas, lírios, palmas coloridas, folhas aromáticas, todas elas cobriam o chão por onde o Salvador deveria passar.
O mestre, contudo, sobre aquele burrinho cansado, parecia pensativo. Talvez ele refletisse que a alegria ruidosa do povo não era o tipo de felicidade que ele desejava. Ele queria ver o povo contente, mas sem ódio e sem revolta, inspirado pelo bem, que ajuda a conservação das bênçãos divinas. E lá chegando nas portas de Jerusalém, já naquela época, naquele momento em que ele já sabia o que ia se suceder, chegou uma jovem e disse: Senhor, ofereço-te essas flores para o reino de Deus. O Cristo fixou nela os olhos cheios de luz e indagou: Queres realmente servir ao reino do céu? E a moça falou: Ó sim, mestre. Então pediu Jesus: Ajuda-me a proteger o burrinho que me serve, trazendo-lhe um pouco de capim e água fresca para ele. Vejamos Jesus demonstrando a gratidão aquele simples burrinho, mas que tanto lhe serviu durante essa viagem. Imagine, tamanha humildade para reconhecer. E nesse momento tudo poderia pedir, mas disse: traga um pouco de capim e água fresca, por gentileza, para eu servir a ele que tanto me serviu. E a jovem ela atendeu prontamente e começou a compreender que na edificação do reino divino, Jesus espera de nós, acima de tudo, a bondade sincera e fiel do coração. Nessa primeira parte é essa mensagem, amigos e amigas ouvintes, que nós gostaríamos de trazer. No nosso programa, desde a época da rádio, quando era gravado apenas o áudio, eu sempre reservava um momento poesia, que era onde nós trazíamos versos, poemas da poesia popular, poemas clássicos, dos mais diversos, sejam psicografados ou não. E aqui, nesse momento, nós vamos continuar com o nosso momento poesia, e eu gostaria de trazer um poema da grande poeta Maria Dolores, através de Chico Xavier, chamado Sai de Ti Mesmo, quando ela diz assim: Se carregas contigo o tempo atormentado sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste, o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas. Procurarás saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se-te aos pés. Desce da torre em que te vês somente, escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lá, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra é mãe desprezada, anêmica e sozinha, sombra que foi mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E sem horas a dar o desalento e ao tédio, quando encontres a noite cada dia, dirás ao céu, em prece de alegria: por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Gratidão a Deus. Nós trazemos dentro desse assunto esse belíssimo poema de Maria Dolores para refletirmos. Por tudo quanto temos, agradeçamos a Deus pelo que temos muita coisa, temos muito. E Jesus não espera, mas se alegra por nós quando somos gratos, porque Ele sabe que a gratidão é o caminho da humildade, é a chave que abre outras virtudes, ou seja, a rota certa que nós podemos seguir. Não esperar a gratidão do outro, mas a gente nunca deve esquecer de ser grato
como Chico nos falava. Aos outros eu dou o direito de ser como eles são, que eu não posso modificá-los. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Eu posso ser cada dia mais grato, sem exigir a gratidão alheia. É reconhecer a transcendência, a sublimidade de Deus. Ser grato a Deus sobre todas as coisas e grato ao próximo, de quem tanto dependemos. Gratidão ao próximo, meus amigos e amigas, é gratidão a Deus. E é assim que começa a nossa jornada de exercício de gratidão. Agradecendo ao outro, agradecendo a natureza, agradecendo a todas as criaturas que nos servem, como o burrinho que serviu Jesus, agradecendo ao Pai Celestial pelo dom da vida. Não podemos esquecer nunca que nós estamos aqui hoje somente porque somos muito abençoados por Deus. Muitas bênçãos e livramentos nos proporcionaram estar aqui hoje. E quem já não está mais aqui encarnado entre nós também foi muito abençoado e protegido enquanto esteve aqui conosco. Foi amparado e abençoado por Deus, porque Ele sempre abençoa os filhos de Deus, os filhos seus, sem exceção. E nós gostaríamos de lembrar que quanto mais confiamos em Deus, maior será a nossa gratidão ao Pai Celestial. Afinal de contas, quem está no comando de tudo é Deus. O leme do universo está nas mãos divinas. E quando eu entrego com as minhas duas mãos a Ele, a minha vida e a de todos os que eu amo, eu sei que o melhor vai ser feito. E por tudo isso eu só posso agradecer. Só posso agradecer. Lembrar da oração da serenidade que o meu Pai terreno me ensinou. Senhor, concede-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, o que saiu da minha alçada, saiu das possibilidades das minhas mãos, do meu coração, que a gente entregue a Deus os problemas, as preocupações, as ansiedades. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer sempre, sempre o melhor. E ainda sobre a gratidão, eu me recordo de uma obra muito importante de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, em que o título é Psicologia da Gratidão, em que Joana de Ângeles nos traz os 3 níveis da gratidão, que é, primeiro, a agradecer pelo bem que recebemos. Será que nós temos esse hábito, essa prática interior? Não precisa ser externa, a gente bem sabe disso. A prática interior de agradecer pelo bem que nós recebemos. Tantos bens, tantos bens. Primeiro, o dom da vida, de possibilitar a reencarnação, de conviver com pessoas que nos ensinam tanto, pessoas muitas vezes que nós consideramos difíceis de lidar, mas que não raras vezes são as que mais nos ensinam, mais são os melhores professores que nós temos na vida, que nos ensinam a exercer, praticar a paciência, a tolerância, a humildade, a afabilidade, a doçura, a ternura. E esse primeiro nível é um nível importante. Muitas vezes esquecemos. Agradecer pela natureza, pela beleza, como o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, pela água, pelo ar, pela família que temos, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa luta de cada dia que tanto nos aperfeiçoa. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é agradecer pelo mal
que não nos chega. Agradecer pelo mal que não nos chega. E são os livramentos, as bênçãos, a proteção, que muitas vezes atingem muitas pessoas, nós vemos constantemente, e nós nos livramos de acidentes, de problemas, de dificuldades, às vezes por questões de segundos nós conseguimos nos livrar de algo pior. Se nós estivéssemos naquele lugar ou permanecido ali por mais alguns minutos, ou ido naquele voo, ou diversas possibilidades na vida. Eu não falo só em relação ao desencarne, né? Mas a decisões mesmo na nossa vida, né? Que muitas vezes poderia ter sido a pior se a gente fosse por aquele caminho, e aí nós conseguimos tomar outro trilho e esse mal não nos atingiu. Então a gente tem que agradecer pelas bênçãos, por essa proteção, por esses livramentos, por ter conseguido a inspiração, a intuição necessária para seguir o caminho que foi melhor para nós. Às vezes até um caminho doloroso, mas que nos ensinou mais. E o terceiro nível de gratidão, segundo Joana de Ângeles, é agradecer pelo mal que nos chega. Esse a gente pode se questionar: como agradecer pelo mal que bate na nossa porta? Não. E aí nós vamos lembrar que ninguém é privilegiado. Ninguém tem o privilégio de não passar por nada. Até porque são muitas vezes esses maus, né? Essas dificuldades, esses tormentos na vida que nos fazem refletir justamente para o nosso propósito de viver. Justamente nos fazem e nos trazem um sentido que antes nós não tínhamos. Então é agradecer por essas coisas, essas situações que nos são impostas, que estão fora do nosso controle, às vezes, umas até estão ao nosso controle. Nesse caso, nós mesmos nos fazemos mal, mas não é isso que nós estamos falando. É aquele mal que vem e bate à nossa porta, mas de alguma forma ele tem uma lição por trás. Ele tem alguma coisa a ser forjada, a ser transformada. Então, ela fala essa gratidão para que nós reconheçamos que existem situações que acontecem, mas não é por sadismo de Deus. Não, mas que é aquele choque necessário que só Deus sabe que nós precisamos. Mas se nós soubéssemos, talvez, ou procurássemos saber, receberíamos com o coração mais resignado essas situações das mais diversas, as maiores adversidades. Então, meus amigos e amigas, era isso que nós gostaríamos de trazer, de conversar, de refletir nesse programa de hoje. Nós vamos continuar sempre trazendo, formulando mensagens, né, agrupando algumas mensagens, trazendo nosso momento poesia. Em algum momento do programa nós vamos sempre, faço questão de trazer esses versos que tanto nos tocam e nos ensinam. Hoje, inclusive, eu queria concluir com alguns versos de um poeta popular pernambucano, o grande Rogaciano Leite. Eu falo popular, mas ele ficou conhecido, né, no meio daquele grande coração ali, no Pajeú, berço eterno de poetas, mas ele conseguia andar pelo clássico, pelo erudito e pelo popular com muita propriedade. E esse soneto dele, ele consegue resumir muito, né, fazendo uma relação com aquela frase inicial, os versos iniciais que falei no começo do programa, de Maria Dolores, onde ela diz: deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar.
faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Rogaciano Leite, para concluir, diz assim: quando falas porque vivo rindo, também falas por viver cantando. Se a vida é bela e este mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que a fazer eu ando, sorrir é sempre meu prazer infindo. Se canto e rio, é porque vivo amando. Se amo e canto, é porque vivo rindo. E com essa mensagem, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a toda a minha família e finalizar esse programa como de costume, com uma prece. E eu peço que todos em suas casas, seus aparelhos eletrônicos, busquemos quem ficar mais à vontade, fechar os olhos, buscar essa conexão com o alto e agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade benfeitora que nos assiste, que nos intui, pela nossa vida, pela nossa disposição de acordar a cada dia, cada um na sua função, cada um com seu caminhar, buscando realizar a vontade divina. Que essa vontade ela seja sempre esclarecida e sentida no nosso coração, para que nós busquemos compreender a cada dia se estamos no caminho certo, se estamos nos aproximando das leis divinas, que é a lei do amor. Se esse amor realmente é aquela caridade em que Jesus expõe na sua obra, na sua vida, no seu evangelho, aquela caridade lá da questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que nós possamos compreender a mensagem do Cristo, compreender com a mente, com a alma e com o coração, percebendo que há mais de 2000 anos Jesus vem nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. Permita-me o pleonasmo, é a verdadeira vida. Jesus, Ele sempre está do nosso lado, sempre, até o fim dos tempos, como Ele próprio prometeu, está junto de nós. Deus, nosso Pai Celestial, Pai de todos, Pai nosso que estás no céu, Ele nunca nos deixa. Nunca, nunca, nunca. Que nós consigamos abrir todos os canais da nossa alma para perceber, para entender essa presença divina em nossas vidas, nas menores coisas, nas menores, maiores coisas, que muitas vezes as coisas mais simples são de uma grandiosidade ímpar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, nosso Mestre, irmão mais velho Jesus. Muito obrigado, a Mãe das Mães, protetora de tantos aflitos, Maria de Nazaré, nossos benfeitores, benfeitores de todos vocês que abracem esse planeta, abracem a humanidade e abracem a todos. Que assim seja. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem.
na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre